Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luiz e quero falar com vocês um pouco nesse vídeo sobre manuais técnicos. Esse vídeo é de ajuda para você que está inicializando na área de telefonia celular, ou se não para você, que já trabalha há algum tempo já, mas ainda não se adaptou na leitura de diagrama e esquema elétrico. Esse vídeo vai um pouco longo, pois eu quero passar para vocês um pouco dos princípios e auxiliar você que está começando como você pode identificar alguns componentes elétricos, como você pode encontrar componentes elétricos em outras placas, como a gente pode também fazer, encontrar a referência do nosso componente elétrico, às vezes até mesmo para comprar ele fora caso não encontre outra placa ou não tenha outra placa. Então vamos lá, de exemplo eu vou estar usando aqui uma placa do Moto G2, que é o 1668, que é a mesma placa do 63, 64 e 69, esse diagrama elétrico. Vamos lá, aqui eu já tenho aberto o meu board layout, que é o layout da minha placa, e o schematic, que é o meu circuito elétrico. Eu tenho que abrir esses dois componentes, esses dois manuais têm que ser abertos em conjunto, pois ao mesmo tempo que eu vou estar analisando o meu circuito elétrico, eu devo estar olhando para a minha placa e já encontrando e acompanhando cada referência de um componente que eu vou estar pesquisando, beleza? Vou dar alguns exemplos, vamos analisar juntos e como vocês pediram, então vamos lá. Então pessoal, antes disso, antes de vocês analisar qualquer circuito elétrico, vocês devem saber o princípio, a simbologia de cada componente que vamos deparar, aqui no diagrama. Caso você não saiba, é importante você pesquisar a simbologia de cada componente. Eu peguei alguns aqui como exemplo. Quando vocês depararem no manual técnico esse símbolo, que é o símbolo da massa, que é o símbolo negativo, GND, esse símbolo é um indutor ou bobina, esse símbolo é um resistor, este símbolo capacitor, isso é um diodo, tem o seu lado anodo, o seu lado catodo, e isso, um diodo Zener. Então pessoal, é importante vocês saberem isso, pois quando vocês forem ler o esquema elétrico, ele não vai estar escrito nada, vai ter apenas a simbologia, de cada componente. Então é bom vocês decorarem isso já de cabeça. Então, vamos lá, Aqui eu tenho a minha placa atrás e a minha frente da minha placa. Então vamos analisar um pouco a trilha, a trilha de carga da minha placa ou qualquer outro componente. Vamos analisar aqui, por exemplo, a minha entrada USB. Vamos estar descendo aqui. Deixa eu aproximar. Eu tenho aqui as TPs, que são as TPs de teste. Vou estar pegando, por exemplo, essa TP. Vou pesquisar ela aqui, copiar, vir no meu esquema elétrico. Se caso eu não souber, eu posso pesquisar por palavras, por exemplo, carga, como o nosso esquema elétrico é tudo em inglês, então carga em inglês é charging. Eu vou estar pesquisando. Aqui no sumário, sumário, ele está me informando que é a página, vamos ver aqui. Vamos pesquisar de novo. Carga. Volta. Ele está falando que mais ou menos na página 10 vai estar falando, sobre carga. Mas só a gente pesquisar mais uma vez. Carga. Charging. Ele está falando aqui, condições de carga. Tudo referente à carga, Aqui temos aqui o nosso USB, a saída USB. Temos aqui o nosso conector da bateria. E temos aqui, que eu acredito que seja o nosso PW, o nosso PM, que é o nosso Power Manager, que vai estar recebendo a carga, retificando, controlando, enfim. Vamos analisar aqui já
Então o nosso sistema de carga desse aparelho vai estar aproximando aqui, né, no começo, que a carga sempre chega, né, pelo USB. Então vamos lá. Aqui no nosso conector USB, que a placa nos informa que é o COM 1001, ele recebe já, como vocês podem ver aqui, o nosso conector USB, o nosso conector compatível, né? O serial número do nosso conector é este aqui. Se eu pesquisar esse número aqui, ó, na internet, ele vai informar para mim, tá vendo? Manual de serviço, o meu conector. E eu posso ver outras placas, né? Por exemplo, aqui do Nokia, olha. Isso aqui não. Mas a gente pode ver que a nossa placa é o nosso serial número. Se a gente continuar pesquisando por esse serial aqui, quer ver? Deixa eu pesquisar, deixa eu fazer uma outra cópia do meu manual, pois eu não quero tirar ele daqui, né? Vamos pesquisar nosso serial número. Bom, aqui a gente precisa do part number, que não está aqui. Mas se eu pesquisando aqui pelo serial número, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, esse diodo Zener. Vamos pesquisar, vamos ver. Aqui, se eu colocar no dataset e colocar o número dele, a gente pode encontrar algumas coisas no dataset referente a esse componente eletrônico. Ou pesquisando pelo próprio serial número, vamos ver se em imagem aparece o nosso diodo Zener. Olha, apareceu aqui no dataset. Então, esse componente eletrônico, pesquisando pelo serial, como vocês podem ver, a gente tem algumas... a gente consegue encontrar, né, algumas coisas referente a esse componente eletrônico. Abrindo o dataset que geralmente informa aqui, ó. O dataset aqui geralmente informa tudo sobre o nosso componente eletrônico. Se a gente pesquisar de novo a palavra, a gente vai encontrar ele. Ele é o 12. Se eu abrir aqui no dataset, aqui já está falando compra, né? Aqui ele está sendo vendido por dólar, quase $1, se quiser comprar nesse site. Mas no dataset, eu abri no dataset aqui, eu vou ter todas as informações desse componente. Qual a voltagem que ele recebe, qual o valor que ele aguenta, qual o tipo de voltagem que ele aguenta. Se eu tacar uma voltagem alta, se ele... Aqui vai, no dataset aqui, pesquisando aqui, ó, vocês podem ver aqui, a gente pode ver até a variação, né, desse componente. Então, pessoal, aqui nesse manual técnico, vocês podem ver que todos os componentes, aqui a gente forma o nosso resistor, ele é de 0, a resistência dele é 0, com 5% para mais para menos. Então, tipo assim, olhando nesse manual, vocês podem deparar que o serial número, né, do componente eletrônico está logo abaixo dele. Isso facilita a gente identificar ou até mesmo localizar, né, o componente eletrônico em outras placas. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, eu posso até ver, tá vendo? Qual é o componente né? Ou até mesmo se eu, por exemplo, eu pesquisar esse componente em qualquer outro site, aqui, ó, só abrir o dataset dele, ó. Tá carregando. Até mesmo eu posso localizar em outra placa pelo próprio número serial, entendeu? Isso é muito bom. Nesse manual, o bom dele é que ele já fica embaixo. Em outros manual fica um pouco mais abaixo, de você tem que pesquisar, né, o número do serial ali, né? E ele vai informar para vocês. Aqui, ó, no dataset ele mostra que é um diodo Zener, que mostra a polarização dele, que o 1, né, a entrada a 1 é o catoto, 2 anodo. Ele vai falando aqui a voltagem que ele suporta até de 5 volts, qual é a variação do componente. Aqui você tem tudo, tá vendo? Ele pode retificar também o semiciclo. Então aqui a gente tem tudo. O teste de osciloscópio desse componente eletrônico. Então, pelo serial a gente consegue não só identificar, né, um componente, mas também até mesmo encontrar ele em outras placas ou comprar ele, né?
Então vamos lá, vamos dar continuidade que tem muita coisa para ver aqui ainda. No nosso conector, que está aqui, a gente tem, né, no nosso conector 5 saídas. Tem uma saída, como a gente viu, né, na simbologia, temos a nossa saída negativa. A saída 4 é o ID USB chamado. E temos aqui um test point, TP 101. Se a gente olhar aqui, aqui, TP 101. Então quer dizer o quê? Deixa eu dar um print screen aqui. E vamos aqui no Paint. Espera aí. Vamos aqui pesquisar o Paint. Vou mostrar para vocês. Paint. E peraí. Aqui, abriu. Dá um Ctrl V. Então o que acontece? Já aqui de primeira, pessoal, a gente pode ver o seguinte. Que o nosso manual técnico informa que a saída 4, o pino 4 do meu conector USB, ele vai no meu test point 1001. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que o quê? Vamos supor que aqui seja o primeiro ponto, aqui seja o segundo, aqui seja o terceiro, aqui seja o quarto e aqui seja o quinto. Então o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que esse ponto quinto aqui, ele vai no negativo. Beleza? E o que ele está me dizendo também? Ele está me dizendo aqui no meu manual que o pino 4, né? O pino 4, vamos, por exemplo, que é o conector moto G2. Aqui pessoal, ó, aqui para vocês entenderem. Tem o nosso pino 4, não, o pino 5, que vai no negativo, lá de cá da placa, e o nosso pino 4 aqui, ó. Esse. Ele está me dizendo aqui, né, que o meu pino 4, ele vai na TP101. Então quer dizer que o quê? Está dizendo o quê? Que se essa trilha aqui romper, eu posso puxar ela daqui, né, como todo mundo faz, mas vamos supor que rompeu isso aqui tudo. Um técnico fodeu com tudo aqui. Então o que acontece? O que eu posso fazer? Eu posso puxar, né, eu posso puxar o meu pino 4 da minha TP 101. Isso que está me dizendo. Então o meu manual técnico também está dizendo para mim que o meu pino 3 eu posso puxar da 102, não da 103 aqui, ó. O meu pino 3 eu posso puxar da minha TP 103 e por aí vai. Então minha TP 103 representa o meu pino 3. Minha TP 103 representa o meu pino 3. E deixa eu colocar aqui. Minha TP representa o meu 103. Ele está me dizendo também que o meu número 2 é a minha TP 102. Vamos lá, vou colocar outra cor aqui para ninguém misturar. E ele está dizendo para mim também que o meu positivo, né, que é o meu primeiro, que é esse aqui, ele vem, né, da minha TP, como vocês seguindo a linha aqui, né? Ele vem da minha TP 104. Então vamos lá, outra cor aqui. Vamos ver esse verdezinho. Então meu primeiro TP 104. Deixa eu mudar isso aqui. Então é isso, pessoal. Então o que acontece? Se o meu conector USB romper, né, todas as trilhas, até mesmo essa trilha de cima aqui que eu já vi nego romper essa trilha, ou às vezes fechar curto nessa trilha, então ter que isolar ali, né? Então o que acontece? Se eu puxar a minha TP e soldar no meu pino 1 do meu conector USB, eu vou estar fazendo o jumper. E com isso, a gente já consegue fazer um jumper, né? Lendo o manual desta maneira, seguindo uma trilha. Entendido? Beleza? Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Deixa eu voltar aqui. Beleza, vamos lá. Então ele está me informando que o meu pino 4, ele sai aqui, vem, tem a minha TP e tem um diodo Xenium. Esse diodo Xenium aqui, ele está um pouco como proteger o meu circuito elétrico, e também não só isso, ele também está aqui um pouco protegendo esse circuito elétrico.
O meu pino 3, que é o saída aqui, ó, se a gente continuar, temos 2 diodos Zener. Vamos continuando. Aqui ele é informado como USB com DM e o outro é DM PM. Vamos indo, a gente tem 2 capacitores. Capacitor, como vocês lembram, a simbologia dele é 2 pauzinhos, tá vendo? Tem o seu lado negativo. O capacitor tem como função, né? Os capacitores têm como função armazenar uma carga ou até mesmo filtrar uma carga, né? Aqui a gente tem 2 capacitores. Temos o resistor, como vocês podem ver. Pessoal, é o seguinte, a letra C representa capacitor, letra R, resistor, letra D, diodo, letra DZ, diodo Zen, ou como vocês podem ver aqui, é representado como, aqui nesse manual está como ESD. Temos aqui diodo D, indutor L. É bom vocês pegar isso já de cabeça. A gente pode ver que esse resistor, ele tem, a resistência dele é 0, mas ele tem 5% para mais e para menos. E ele sai, né? Ele tem a função, vocês podem ver que tem uma seta entrando e saindo, então ele tem a função de receber e enviar dados. E ele sai aqui para USB DM. E aqui do lado como USB DM e PM. Vamos abrir aqui o nosso manual mais uma vez. Vou abrir uma outra cópia aqui para a gente ver para onde ele está enfiando essas informações, para onde essas informações estão saindo. Então o que acontece? Vamos supor que o meu capacitor, a minha trilha esteja com defeito, a minha linha esteja com defeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar, né, a saída desse USB ID. Você pode ver que a informação desse USB é apenas de saída, a seta está apenas de saída. Então se eu vim aqui e pesquisar o USB ID, ele caiu, né? Aqui, olha só, aqui mesmo, olha. Então o que acontece? Aqui no pino 97. Então o que acontece? Aqui ele está me informando o seguinte, ele está me informando que essa linha do USB 4, ele sai aqui, tem informação de enviar informação, vem, ela sai aqui, vamos descer, vem aqui mais para o canto, e entra no pino 97 do nosso U1001/2. Se a gente pesquisar aqui no board layout, vamos ver se ele nos informa. Aqui não informa. Diminuir U1001. Então o que acontece? A trilha que sai, vou diminuir um pouco aqui para vocês verem. A trilha que sai aqui, deixa eu dar um pitch screen e vamos aumentar um pouco. A trilha, pessoal, que sai lá do meu pino 4, deixa eu dar um Ctrl V aqui. Beleza. A trilha minha, pessoal, que sai lá do meu pino 4. Vamos supor que meu pino 4 é isso aqui. A minha trilha sai e vem pro meu Power Manage. Correto? Tá entendido? A minha trilha passa aqui pela minha placa, né? E vem aqui pro meu Power Manage. Então vamos lá, vamos voltar lá, que a gente tem ver mais coisas. Vamos lá. Então, vamos continuando. Vamos analisar mais um pouco as trilhas. Vamos lá, beleza. A gente sabemos que o USB ID sai do pino 4 e entra pelo Power Manage. A mesma coisa se a gente pesquisar esse DM. Vamos pesquisar aqui o DM, quer dizer o DP. No Schematic 2, vamos pesquisar ele aqui. Olha só, o que a gente tem. Vamos diminuir um pouco esse manual para a gente não... A gente pode ver que o nosso pino, né? O nosso pino 4 aqui, ó, ele sai e vai entrar. Ele vai entrar. A informação que vai sair aqui, ó,
tanto de saída como entrada, né? Então eles têm como função de enviar e receber dados. Então o que acontece? Sai do meu conector aqui, ó, vamos voltar lá. O meu pino 4 aqui, vamos acompanhar. Meu pino 4 não, meu pino 3, vamos acompanhar ele. Ele sai, né, do resistor aqui, ó. O resistor 1002. Ele sai e tem a função de enviar e receber dados, que é ligado, ele está se comunicando aqui com o, vamos ver que componente que ele está recebendo, o 401. Vamos procurar na nossa placa que componente que é esse. O 401 é o nosso processador do Moto G2. Aqui temos a MMC e temos aqui o nosso processador. Então vamos lá. Então o que acontece? O meu pino 3 do meu conector USB, vou diminuir aqui para vocês verem. O meu pino 3 do meu conector USB, ele vem, passa por um diodo Zener, ele passa por um capacitor, passa por um resistor. Então o que acontece? Se eu posso fazer o que? Eu posso remover esse capacitor. Se caso existir algum curto na placa, eu vou fazer o que? Eu vou tirar um print screen aqui para explicar, ficar melhor. Vamos supor que a minha placa esteja com curto. Não, a minha placa não. Vamos supor que a minha linha 3 esteja com curto, fechando curto com negativo. Isso pode acontecer por um capacitor estar fechado ou um diodo Zener está fechado, como a gente pode ver que tem nessa linha. Então o que acontece? Para mim saber se o defeito está do meu resistor até o meu conector USB, ou se o meu defeito está do resistor da linha que vem do meu processador, como a gente soube aqui, a gente podia analisar que o USB DM, ele manda a informação aqui no pino F21, ele tem como função enviar a seta saindo e a seta entrando, enviar e receber dados do meu F21, que é representado como control, o meu U401, que olhando aqui no board layout da placa, é o nosso processador. Então o meu USB envia e recebe os dados do meu processador. E aí o processador tem a função do que? Transformar esses dados aí e armazenar na memória. Mas, vamos lá. Então o que acontece? Se eu tiver um curto nessa linha, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu resistor, seja ele o R2 ou 3, eu removo esse resistor. Fazendo a remoção desse resistor, eu vou separar a minha linha. Você está separando, né, a minha linha aqui com essa, pois não vai estar mais comunicando uma com a outra, não vai estar. Então eu vou separar as duas, né? Feito isso, eu posso vir com o multímetro e testar se ainda está em curto. Se estiver em curto, a minha linha estiver em curto, quer dizer que o meu capacitor, seja ele o 3 ou o 2, ou o meu diodo Zener 3, ou o meu diodo Zener, o ESD104 ou RSD102, esteja com curto. O mais provável é que seja que um desses capacitores esteja fechado. Então o que acontece? Vamos supor que apenas uma linha minha, apenas a minha linha do R102, que é a minha linha 3, esteja em curto. Então eu removo o capacitor, fechando a comunicação aqui, né? Que aqui, eu fechando essa comunicação, eu vou estar isolando apenas essa área aqui, ó. Apenas essa área aqui vai estar, como é que eu falo? Vai estar sendo ligada, né? Então o que acontece? Com isso eu posso testar essa linha daqui para trás. Se o curto estiver daqui para frente, então pode ser que o meu processador esteja com curto na linha dele. Se a linha está aqui para trás, pode ser que o meu capacitor, que é referente a essa linha, que é o C103, ou o meu diodo Zener, que é o ESD104, um deles esteja em curto. Então, o que eu posso fazer é fazer remoção desse capacitor e ver se ainda continua em curto. Se ainda continuar, eu venho aqui
e faço a remoção do meu diodo Zener. Ou senão eu venho aqui e levanto apenas uma perna do meu capacitor e apenas, em vez de estar em curto, em vez de arrancar ele, eu apenas levanto uma perna. Levantando uma perna, o curto saiu, faço a substituição do meu capacitor. Beleza? Entendido como testar uma linha? É a mesma coisa da linha de carga, do conector aqui da bateria. Agora a gente vai para lá. Vamos lá, espero que vocês estejam pegando. Qualquer coisa eu gravo mais vídeos falando sobre manuais técnicos e tal. Eu quero não deixar o vídeo muito longo, mas eu também quero passar algumas coisas para vocês, então tenta ir me acompanhando. Vamos lá. Então a gente sabe, então vamos dar continuidade. A gente sabe que a gente tem uma linha negativa e 3 linhas de dados. Uma que vai informar o ID do meu USB que está sendo conectado. 2 que irá enviar e receber dados. E uma que é a linha positiva. A minha linha positiva, ela tem aqui um diodo Zener, 2 capacitores, não, um capacitor, um resistor, que até o símbolo dele tá muito doido. Mas aqui temos um capacitor, um resistor, temos ATP, temos um capacitor que é de 1 microfarad, tem um resistor de 47K, que tem tolerância de 5% para mais para menos. O que é isso de 5% para mais para menos? Isso quer dizer que o meu capacitor ele pode dar 47 exato ou 47 menos 5%, que eu acho que dá 45,5 mais ou menos, 45,2, ou para mais, por exemplo, mais, vamos supor, 49, 49. Então quer dizer que se esse capacitor dá entre 5% para mais ou para menos, ele está bom. Se ele dá menos que 5% ou mais que 5%, vamos supor que o meu resistor de 47 está dando 30, quer dizer que o meu capacitor está fugindo, né? Está deixando passar a resistência a mais sobre ele. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu sistema, o meu circuito elétrico entre em colapso. Então o que acontece? Se eu vim aqui, pessoal, vamos lá, se eu vim aqui pesquisar o C1001, aqui no meu board layout, como vocês podem ver, eu vou encontrar que o meu capacitor C1001, ele é esse aqui, ó. Do lado do meu capacitor, eu posso analisar que eu tenho aqui, né, o meu resistor, que também é referente à minha linha positiva. Também temos, analisando aqui, a gente tem um capacitor de 1 microfarad, que é o 104, entendido? Que está do lado aqui, ó, do meu Power Manage. Então o que a gente podemos entender com isso? Eu vou voltar um pouco aqui para vocês entenderem. Vou tirar uma foto aqui e vou pegar aqui, né, esse resistor. Vou tirar uma foto aqui também. E vamos tentar, né, juntar essas duas imagens. Deixa eu vir aqui aqui não. Deixa eu vir aqui aqui. Deixa eu tentar juntar essas duas imagens para mostrar para vocês. Então o que a gente entende, pessoal? A gente entende o quê? Que a minha trilha, né, positiva, ela vem do pino 1. Vou colocar o número 1 aqui. A minha trilha vem do meu pino 1. Passa primeiro no meu... Vamos lá, vamos ver. Vamos montar a nossa trilha. Passa pelo meu diodo, que está na frente lá, né? Depois passa no meu capacitor. Então ela vem para o meu capacitor aqui. Vamos colocar ela no capacitor. Depois disso, vamos fazer uma coisa bonitinha aqui. Depois sai do meu capacitor, ela vem para o meu resistor. Do meu resistor, ela sai aqui do meu resistor. Ela sai aqui do meu resistor e vem subindo. Tá, ela vem subindo até
aqui, ela vem subindo, 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 até o meu capacitor 104. Então, isso é o que acontece com a minha trilha positiva. Como a gente pode analisar aqui no nosso manual técnico. Ela vem, passa pelo resistor, vem e vai para o capacitor 104. Do capacitor ela passa por um resistor 106. Vamos continuar. Ela passa para o nosso resistor 106. Vamos abrir aqui nosso board layout, que está do lado ali, ó. Saiu do meu capacitor, ela vem aqui para o meu resistor 106. Vamos continuar. Vamos montar aqui a nossa linha. E entra no pino. E entra pelo pino o nosso pino 101 e o nosso pino 161 e o nosso pino 172 no nosso U1001, que é o nosso Power Manage. Então vamos lá. Depois que ela fez isso, a nossa trilha, né? Ela vem aqui e entra no nosso pino. Então isso é o que acontece com a nossa trilha positiva. Tá entendido? Então se a nossa trilha... O que acontece? Se a nossa trilha é direta, então quer dizer que o quê? O que a gente temos para entender? A gente entende que essa trilha, sendo direta, ela tem como função chegar a voltagem tanto no meu capacitor aqui, tanto no meu capacitor 104 e no meu resistor 106. Essa voltagem ela tem que chegar a voltagem aqui, nesses dois componentes eletrônicos, a voltagem de 5 volts. Por quê? Porque é uma trilha direta. Essa trilha sai aqui como uma trilha direta. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Aqui, pessoal, tanto na minha TP, que eu até esqueci da minha TP aqui, deixa eu colocar minha TPzinha. Ele vem pro meu TPzinho aqui, ó. Tanto a minha TP como o meu capacitor e o meu resistor, ele tem como função transmitir a voltagem aqui, ó, esses três componentes aqui, ó, o minha TP, o meu capacitor e o meu resistor, eles têm que informar para mim a voltagem de 5 volts, pois ele é uma trilha direta que sai do ponto 1. Então o que acontece? Se eu tenho 5 volts aqui no meu pino 101, mas no meu capacitor, o 104, eu não tenho nenhuma voltagem de 5 volts chegando, isso quer dizer que o quê? Pode ser que a minha trilha positiva, na minha placa aqui, no lado aqui da minha placa aqui, ó, pode dizer que aqui, ó, onde que passa a minha placa? Vamos voltar. Pode ser que a minha placa aqui, às vezes, ela pode estar trincada e não, ou alguma coisa ter acontecido na minha placa e não está passando, né? A minha trilha não está chegando até lá. Para mim saber isso, é só eu fazer um teste de continuidade. Como assim, Elvis? Como um teste de continuidade? Eu coloco o meu diodo em teste de diodo o teste de diodo, né? Que é teste de continuidade. Eu vou colocar o meu ponto aqui, uma ponta do meu multímetro aqui, e vou colocar uma outra ponta do meu multímetro aqui, né? Do lado do meu capacitor. Lembrando, né, que como esse capacitor tá aqui, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, na hora de fazer o teste, você tem que identificar a polarização positiva, se ela é aqui ou se ela é aqui. Então, o que acontece? Se eu colocar o meu multímetro, teste de continuidade, desse lado capacitor ou desse, né? E a outra ponta eu colocar desse lado, ele tem que dar continuidade. Se não estiver dando, quer dizer que o meu componente eletrônico aqui, ou o meu componente não, a minha trilha, né, está com defeito. Então eu vou ter que fazer um jump daqui, subir aqui, vir aqui do lado e colocar um fio aqui. Entendido? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver quantos minutos ainda. Já tem 34 minutos de vídeo. Já tem 34 minutos de vídeo. Então eu vou deixar, né, uma parte 2 desse vídeo. Espero que isso possa estar ajudando vocês, né? Qualquer coisa eu faço mais simplificado, mas vamos lá, parte 2 então do vídeo. Vamos lá. Feito isso, eu sei, né, que
Eu sei que, né, que é uma trilha direta, que entra 5 volts aqui. Então o que acontece? Como eu tenho um USB ID e tenho um negativo, é importante, tem envio e receber de dados, é importante que as minhas 5 trilhas esteja perfeita. Por isso, se elas não estiver perfeitas, soldada, comunicando, enviando e recebendo dados, eu posso ter vários problemas, como o cabo USB não está reconhecendo, eu posso ter problemas de mostra que está recarregando, mas não carrega, pois eu não tenho nenhuma informação da placa, né? O USB ID não está informando nada para mim de que tem um conector USB plugado, né? Ou carregando, ou até mesmo a minha placa, né, do meu carregador, se ela informa alguma numeração, o meu USB ID não vai pegar, e isso não vai carregar. Por isso que tem gente que fala, se eu só dar o pino 1, 5 pino, e o pino 1, positivo e negativo, ele tem que carregar. Não, não tem que carregar. A gente vê que temos apenas um envio de informações pelo USB ID. Né? Então vamos lá. Feito isso, pessoal, aqui termina nosso circuito, né, de carga. Chegando aqui, se caso a minha placa, mesmo chegando 5 volts lá no meu capacitor que a gente viu, que é o R106 e não está carregando, então o defeito pode ser o quê? Pode ser que uma dessas trilhas esteja com defeito, principalmente a minha USB ID, ou se não a minha DM, enfim, ou o meu Power Manage também esteja com defeito. Às vezes fazendo um jump, né, igual tem gente que faz jump no próprio o Power Manage, burlando, né, ele às vezes consegue até carregar. O meu Power Manage, se eu vim aqui pegar essa informação e vim aqui e jogar na internet, eu posso ver, né, aqui no olho de cara qual é o meu Power Manage, tá vendo? Então o que acontece? Eu vindo aqui, eu consigo até comprar, né, ele. Aqui eu tenho a informação dele completa, né? Se eu pegar aqui e não preciso colocar apenas a numeração dele assim, ó, eu consigo saber, né, ver aqui qual é o meu Power Manage. Se eu vim aqui, né, e aqui meu PNIC e vim aqui no, por exemplo, no AliExpress, e eu digitar, né, aqui no meu AliExpress a referência do meu Power Manage, eu já vou encontrar aqui para comprar. Então, eu posso comprar da China e fazer a troca do meu Power Manage caso ele esteja com defeito. Esse é um Power Manage do Moto G2. Vamos ver se a gente tem informação, mais informação dele. Vamos ver aqui. Às vezes a gente pode ter até a informação da TP. Vamos indo. Não, aqui não tem, esse manual não tem. Mas, aqui. Pesquisou o número do componente ou o serial número do componente, como vocês podem ver. A gente já tem, né? A gente consegue encontrar, né, a nossa BGA, o nosso chipset, o nosso Power Manage. Vamos lá. Como vocês sabem, IC, né? Que é um componente integrado, né? Um componente que já vem programado. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem o que mais? Temos aqui, por exemplo, vou dar só mais um exemplo. A gente tem aqui o nosso conector, né, de bateria conector. A gente tem 4 pinos que vai no nosso conector de bateria, sendo ele o primeiro negativo, um responsável por bater temp, que é temperatura da bateria, que é medido por um tremistor, correto? Se o meu tremistor aqui eu tenho a entrada, né? Se o meu tremistor informar para mim que há um superaquecimento no meu aparelho, então ele vai fechar, né, a minha bateria, a minha carga, ou até mesmo informar para mim que a bateria está com superaquecimento. A gente tem aqui o pino 4, que é o pino positivo. E olha só, pessoal, tanto que é interessante. O meu V bate aqui, ó. Vamos pesquisar aqui. Tem um resistor aqui de 1008. Vamos ver esse resistor. Olha só. Olha tanto que isso aqui é legal. A gente tem aqui, ó, um resistor gigante, né?
Deixa eu fechar isso aqui. A gente tem um resistor aqui gigante, olha só. A gente tem, olha só pessoal, a gente tem o que? A gente tem o nosso pino 4 aqui do nosso conector de bateria. Ele sai, vem, tem 2 TP de teste e tem 2 capacitores. Vamos pesquisar esses capacitores na placa. Vamos lá. Olha só, aqui está o meu conector de bateria, sendo ele já informado aqui com o meu pino 1. Vamos lá, ó, tirar um print. Vamos colar o print. Aqui ele já está me informando aqui, ó, o ponto inicial, sendo ele aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Ele está me informando que aqui no meu layout, aqui no meu schematic, que o meu pino 1 é o meu pino negativo. Então esse primeiro ponto da placa aqui é o negativo, ele é o terra. Ele é o terra, negativo. E esse é o positivo. Então vamos dar sequência aqui no manual. Vamos lá, cadê o manualzinho? Vamos lá. O meu pino 4, ele vem e temos 2 TP de teste, que são essas, e 2 capacitores. Vamos lá. Vamos montar nossa linha. O nosso pino 4, ele vem para cá. O nosso pino 4, ele vem para 2 TP de teste. E também o nosso pino 4, ele vem para o lado do capacitor aqui. Deixa eu montar aqui mais bonitinho, senão ninguém vai entender. Vamos lá, ele vem para cá. Vamos lá, aqui. Ele vem para cá. Ele vem para cá. Vem aqui, aqui e aqui. Então a minha trilha positiva, ela tem 2 TP de teste. TP são aqueles pontos, né? Aqueles pontos cromadinho, redondinho. Então vai ter uns pontinhos bonitinhos aqui, ó, redondinho, né? Que são as nossas TPs. Aqui vai ter duas TPs. Então, pessoal, ele está informando isso para nós. E antes, olha só, tanto que isso é legal. Antes dele mandar, né, para o nosso Power Manage, ele manda a informação de BMs. Temos uma saída aqui. E temos um resistor que protege, né? Um resistor de 10 milli. Um resistor com 1% de tolerância. A gente tem um resistor aqui, ó. Se vocês observar, vamos pesquisar. Esse resistor aqui, vamos colar aqui. Deixa eu tentar colocar assim para vocês entenderem. Espera aí, vamos tentar fazer aqui. Deixa eu colar isso aqui. Deixa eu colar aqui do lado aqui para vocês entenderem. Quero que vocês entendam isso aqui. Calma aí, pessoal, calma aí. Aqui. Nossa, fazer esse trem no PowerPoint é difícil. Vou selecionar apenas essa área, dar um Ctrl Z. Tá, beleza. Isso aqui, ó, essa área aqui, ó, que eu vou colocar um retângulo, é a área da frente aqui da minha placa. Deixa eu tirar o preenchimento aqui. Essa área de retângulo aqui, ó, é a área da frente da minha placa. Essa área aqui. Correto? Aqui, ó. Essa área da trás, né, da placa. Então, o que acontece? O meu componente aqui, a minha placa está informando o que para mim? A minha placa meu manual está informando para mim que antes da voltagem chegar no VBAT aqui, se a gente pesquisar, que é a entrada, tá vendo? Que é a entrada de voltagem da bateria para o meu Power Manage 1001, antes dela entrar, ela tem um resistor. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque acontece. Então o que acontece, pessoal? Antes da minha trilha sair daqui e passar aqui para o Power Manage, ela vai vir aqui para o meu resistor. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês entenderem.
Vamos colocar um roxo, não, uma cor marrom, pode ser marrom. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Antes da minha trilha, entrar pro meu Power Manage, que é daqui pra cá, o meu Power Manage, ela faz o que? Ela passa pelo meu resistor. Depois que ela passou pelo resistor, ela sobe e vem pro meu Power Manage. Eu vou colocar alguns pontos aqui. Deixa eu colocar a cor. Vamos colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Então o que acontece? Antes da minha voltagem sair da minha bateria, ela vai passar por esse resistor antes de chegar, né? Antes da voltagem chegar no meu Power Manage, ele passa por esse resistor, como a gente pode ver aqui no manual técnico. Por que isso é bom? Porque acontece, vamos supor que igual acontece o mal do Moto G2. Vamos supor que a minha placa esteja em curto geral na placa. O que eu posso fazer? Tem gente que já vem aqui direto e pá, arranca esse capacitor aqui, ó. Deixa eu tirar o preenchimento sólido. A pessoa vem aqui, ó, e pá, arranca esse capacitor aqui, e depois pá, arranca esse capacitor aqui, porque ouviu uma pessoa ou outra falar que dá certo e a pessoa tira e dá certo. Mas olha só, o que a gente pode fazer? Para mim entender, para mim saber se o meu curto da minha placa está antes do meu resistor, se o meu curto está antes do meu resistor, que é aqui, antes do meu resistor, ou depois do meu resistor para o meu Power Manage, o que eu posso fazer? Eu posso separar a linha, igual a gente fez lá atrás na linha do USB. Eu faço o que? Eu corto aqui, né? Eu tiro levanto apenas um lado desse resistor, separando aqui, né? Eu vou separar aqui, ó. Essa linha, ela vai ficar separada. E com isso, eu vou saber o que? Eu vou saber se o meu curto está daqui para trás ou se o meu curto está daqui para frente. Então, o que acontece? Se eu separei essa linha e o meu conector USB está em curto, então quer dizer que ou esse capacitor aqui ou esse capacitor esteja em curto. Agora, se eu separei aqui, levantei um lado, separando a linha, e mesmo assim, e eu separei essa linha e não está em curto, então não tem necessidade de eu arrancar esses dois capacitores, pois não é esse capacitor que está em curto. Aí o que acontece? Se eu testo essa linha e essa linha esteja em curto, isso é com teste de continuidade, a minha linha esteja em curto, então quer dizer que o meu curto está daqui para frente e não daqui para trás. Entendeu tanto que é legal? Então, pessoal, é isso. Quase uma hora de vídeo. Espero que vocês possam ter entendido um pouco. Qualquer coisa eu volto com outras aulas. Aqui eu só falei um pouco de USB, falei um pouco do resistor, falei um pouco sobre componentes. Por exemplo, pessoal, vamos lá, só para finalizar, vamos supor que eu estou com esse CI aqui, dessa placa, aqui, esse CI aqui, eu quero que é o CI de áudio, eu vou copiar aqui, né, a numeração dele, vem no meu schematic, eu colo, eu posso ver aqui que tem microfones, né, entrando, eu posso ver que tem linha de entrada e saída, né, do meu speaker, né, do meu alto-falante. Eu posso ver também que tem informações de bus que vem do meu processador, que informa o áudio, né. Aí o que acontece? Vamos supor que esse componente aqui esteja danificado, trincado, ou bati o olho nele e está trincado. Eu venho aqui, né, copio aqui, né, a referência dele. Deixa eu copiar aqui. E eu colo aqui, igual a gente fez lá com o outro. E eu vou verificar, olha só. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui.
Eu posso, se eu dar pesquisar, né, aqui, né, o serial number do meu componente, eu posso encontrar ele, né, na internet para comprar. E se eu ainda dar todos e for descendo um pouco aqui, ó, eu posso ver que o meu CI de áudio, olha só o tanto que é interessante, eu posso ver que o meu CI de áudio, esse CIzinho aqui de áudio, esse CI de áudio, ele é o mesmo correspondente ao mesmo CI de áudio do Moto G2, é o mesmo CI de áudio do meu Samsung G4, o S4, o i9505. Tá entendido, pessoal? Olha só. Olha só, o mesmo CI de áudio do Moto G2 é o mesmo CI de áudio do meu 9505, que é o Moto G4. Se eu dar uma descida aqui, ó, eu posso encontrar outros celulares compatíveis. Vamos dar exemplo de outro componente. Aqui, ó, o nosso componente de touch. Se eu pesquisar a referência dele, eu colar aqui, eu vou encontrar aqui, né, o meu CI de touch. Aqui tem referência dele, que é um BMG 600. Eu copio a referência, o serial dele, colo na internet. Aqui eu posso, se eu colocar imagens, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui imagens. Eu posso ver, né, que... Agora deixa eu apagar aqui para ficar mais melhor. Olha só, eu posso ver ele em outras placas. Olha pra você ver. Olha, tem até em placa daqueles Arduino. Então o que acontece? Se eu pesquisar aqui, ó, o sensor, eu posso encontrar em outras placas. Eu acho que isso aqui não é de touch. Deixa eu só analisar essa trilha. Não, isso aqui é um sensor. Isso aqui não é de touch, não. Isso aqui é um sensor. Ripple. Esse aqui é um sensor. Então, pessoal, olha só. Eu posso encontrar esse sensor até mesmo em outra placa. Se eu for dando next aqui, eu posso até encontrar em outra placa. Vamos indo. A gente pode até encontrar outra placa respondente igual o CI de áudio. Vamos dar exemplo outro CI mais fácil. Não mais fácil, né? Mas um outro CI. Por exemplo, vamos lá. Cadê a parte da frente da placa? Aqui, ó, da base band. Temos aqui um outro CI, ó. Se eu pesquisar ele, ó, vamos lá. Aqui embaixo eu vou ter referência dele, ó. Vou copiar. Vou colar. E olha só. Ele é o componente de wireless, né? Então se o meu Moto G2 não está ativando o Wi-Fi, está com defeito no Wi-Fi, eu venho aqui e ressoldo, né, esse componente, eu faço a troca, ou analiso a trilha, assim como a gente analisou toda a linha, toda a trilha, né, do USB, para ver se tem algum componente em curto, algum capacitor, algum resistor. E se a gente olhar aqui, ó, o mesmo resistor, o mesmo componente eletrônico do Moto G2 de Wi-Fi é o mesmo do Moto G1, como vocês podem ver, ó, Moto G1, Moto G. Se a gente descer mais um pouco aqui, é perigoso a gente até encontrar em outra placa, tá vendo? Processador Qualcomm, wireless, blá blá blá. Se a gente escrever, vamos dar um exemplo, vamos escrever Samsung, vamos ver se a gente consegue encontrar. Aqui não fala, ó, é o mesmo do Samsung Galaxy S5, é o mesmo CI do Moto G2. Olha tanto que isso é interessante. Se a gente vir aqui, ó, no AliExpress, às vezes lá a gente até encontra algumas referências de placa. Vamos ver aqui não apareceu. Mas vamos pesquisar aqui em shoppings. Às vezes a gente encontra, ó, é o mesmo do Moto G2. É o Moto G1, é o mesmo Moto G2 que a gente viu que é do S5. Então, isso é importante, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, a nossa base band. Se a gente pesquisar aqui a nossa base band, aqui a gente tem a referência dela, ó. Se eu colocar a referência dela, vamos vir aqui em todos. A minha base band tem até o do set dela. A minha base band aqui, ó, tem até o dataset dela, ela aqui. Ela vai informar tudo sobre ela, como ela funciona,
qual é a frequência que ela trabalha. Aqui no dataset a gente tem um PDF dela, para a gente entender, né, esse componente eletrônico, olha. E se a gente dá uma olhada aqui no AliExpress, vamos dar uma olhada de novo no AliExpress, vamos colocar a nossa... A gente consegue, ó, comprar, né, a nossa baseband, ó, 10 slots, 1 slot da minha baseband. E se a gente for descendo aqui e for dando next, igual a gente fez no outro, a gente consegue encontrar essa baseband em outras placas. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Olha pra você ver. A minha baseband do meu Moto G2 é a mesma do meu LG G3S, ou sinal D618, G2 Mini. Então, isso, pessoal, que é importante. Isso é legal, entendeu? Espero que vocês possam ter entendido um pouco. Esses números que eu estou pesquisando aqui, que são seriais, eles, nesse manual técnico, fica debaixo do próprio componente, tá vendo? Esses números estão debaixo do meu próprio componente. Se eu vim aqui, ó, debaixo do meu próprio componente, está aqui. Aqui eu tenho a VDD 2.9 entrando. Aqui, se eu vim aqui, ó, que é o meu, pelo que eu entendendo, isso aqui é um SEI de radiofrequência. Aqui, ó, tá vendo? Transmissor de radiofrequência, tá vendo? Um circuito integrado, um CI, né? Circuito integrado. Se eu descer aqui, eu vou ver que o meu transmissor, né? Que é um transmissor cálculo. Se eu for dando next, a gente vai encontrar que do S4 Play é o mesmo transmissor. Olha só, vamos indo. Olha só, olha só. O meu transmissor do meu Moto G2 é o mesmo transmissor usado no meu S4 Mini e no meu 8190, tá vendo? Aqui. Então, isso, pessoal, é muito importante. Isso é muito importante. Aqui, a gente consegue até encontrar ele, a telecélula, fazendo propaganda da telecélula aí, do James. Olha aí. Então, o que acontece? O meu transmissor de radiofrequência, até aqui colocou, ó. O meu transmissor de radiofrequência é o mesmo do Moto G2, Moto E, S4 Mini, tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Esses números aqui, como a gente está vendo aqui, o serial number, né, do componente, nesse manual técnico está embaixo. Em outros manual técnico, às vezes não está embaixo, mas se você pesquisar aqui o número, né, do componente e vocês forem dar no next, vai chegar uma parte, né, embaixo assim do manual que vai estar falando, né, qual é o serial number. Todo manual tem o serial number. Uns ficam embaixo, igual está aqui do Moto G2 que a gente está analisando, outros ficam embaixo no manual mesmo. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco extensivo, olha, quase 1 hora de vídeo, mas espero que possa ajudar vocês. Depois eu faço um outro vídeo mais simples. Esse ainda foi um pouco simples, né? Mas eu queria falar, né, ensinar vocês a como fazer jump, como analisar uma linha, como vocês podem fazer o teste de uma linha, né? Que isso é muito importante. E falei um pouco de alguns componentes, né? O capacitor armazena, o resistor trabalha, ele pode diminuir a resistência de uma corrente elétrica, não deixando que o circuito entre em curto. Tem o nosso diodo, né? Que o diodo ele tem duas funções. Ele tem o diodo, como vocês sabem, o diodo ele tem com função de permitir que uma carga passe de um lado para o outro e bloqueia ela voltando. Em alguns circuitos, como a gente pode ver aqui no nosso circuito de carga, ele tem a função como retificador. Retificador é isso aqui, pessoal. Eu até deixei a foto aqui, quase não falei. Retificador, aqui ó, o diodo tem um lado catodo, que é o lado que tem a manchinha, né, em cima dele. Tem um lado anodo,
O que acontece? Quando vem um semiciclo alternado, né, que é uma corrente alternada mais menos, se eu polarizar ele direto, que está polarizado direto, né, positivo, negativo, catoto negativo, ele vai transmitir para mim apenas um semiciclo positivo. Ele vai virar uma corrente contínua positiva, um semiciclo positivo. Se eu polarizar ele inverso, ele vai fazer para mim um semiciclo negativo. Então isso, o diodo em alguns sistemas, o circuito elétrico, né? Principalmente, às vezes você encontra diodos, né? Igual a gente pode analisar ali, né? Vocês podem encontrar alguns diodos, né? Em ciclos, né, de carga. Se vocês olharem aqui, a gente tem alguns diodos, né, nesse sistema. Temos aqui uma bobina, capacitores, resistores, diodo Zener. Então ele pode funcionar não só como permitindo que a carga passe de um lado como o outro, mas fazendo o quê? Criando semiciclos de corrente positiva, né? Ou negativa, dependendo de qual seja a polarização dele, se seja direto ou inverso. Então, pessoal, isso é importante vocês entenderem, não só a simbologia, mas para que serve cada componente. Para quando vocês baterem o olho nisso aqui, ó, vocês entenderem. Igual eu falei um pouco aqui da trilha, né, de carga, não cheguei a falar muito. Aqui a gente tem a temperatura, como vocês podem ver, né? O nosso pino aqui, né? Nosso pino 3 aqui, ó. Nosso pino 3 do nosso conector, ele passa por 2 TP, passa por um resistor de 100K com 1% de tolerância. Às vezes, se o Moto G, olha só, se o Moto G2 estiver informando que a bateria está superaquecida ou qualquer defeito relacionado a isso, pode ser que o meu resistor, o 109, que informa a temperatura da minha bateria, esteja com defeito. Então ele não vai informar nem receber, né, enviar o dado da temperatura, né? Não vai verificar, né, o meu circuito a temperatura da minha bateria e vai impedir que carregue. Então o que acontece? O meu pino sai aqui, vem, passa pela minha placa e entra aqui, ó. E entra aqui, vem pro meu controlador e sai como VBAT térmico, que no mínimo deve estar enviando essa informação para algum lugar. Se a gente pegar aqui, ó, a gente vai saber para onde que essa informação está sendo enviada. Que no caso ela está entrando aqui tanto o valor da minha temperatura e o serial da minha temperatura está entrando aqui, ó, no meu U1001, que é o meu CI controlador de carga, o meu PMIC. Então é isso aí, pessoal. Espero que possa ajudar vocês. Valeu, fique com Deus. Depois trago mais vídeos sobre manuais técnicos, um pouco resumido, algumas coisas. Espero que ajudem. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!